E caiu de novo. Rapaz, meu celular tá. O TikTok tá bugando, cara. O TikTok tá fechando sozinho. Quando ele tá com a bateria meio fraca, ele começa a dar essas pane. Ele tá com 22% de bateria e o pior é que se eu colocar o celular para carregar enquanto eu tô usando a câmera frontal, não sei por que ele reinicia. Eu já tô providenciando a compra de outro celular. Mas como eu estava dizendo anteriormente, eu não acho que o dólar caia abaixo de 4,90 antes de 2022. E ainda dependendo de quem vencer as eleições. Tá? Gosto de ouvir você, respeito sua opinião. Muito obrigado, Jusicleide. Muito obrigado. Pois é, Edson, a conversa é longa, cara. A conversa é longa. Só que assim, qual que é o intuito do meu canal? Eu não sou especialista em economia, nem tão pouco sou especialista em política. Boa tarde, Roberto, tudo bem? E a grande maioria dos brasileiros não é, né? Só que eu tenho, como eu tenho um pouquinho de conhecimento a mais do que a grande maioria dos brasileiros, né? Eu acho que eu tenho obrigação. Boa tarde, Jackson. Jax Moura, boa tarde. Eu acho que eu tenho a obrigação de passar o conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho, para as pessoas que conhecem menos do que eu. Porque, por exemplo, tem um canal sobre economia muito bom aqui no TikTok. Eu já falei dele acho que 2 lives atrás, que é o da Olivia Sincera, da Olivia. Ela sim é economista, formada na Universidade eu não lembro qual é a universidade que ela é formada, mas nos Estados Unidos. E, e ela sim fala sobre economia, eu gosto muito do conteúdo dela, me baseio muito no conteúdo dela. E apesar de eu discordar dela na questão que ela fala que imposto não é roubo e que imposto é uma ferramenta econômica. Eu já discordo, eu acho que imposto é roubo e se não fosse roubo, ô Cavalcante, seja muito bem-vindo, meu amigo, tudo bem com você? Muito obrigado pelos presentinhos aí, né? Mas o conteúdo dela é muito bom, quem quer entender um pouco mais de economia, pode seguir a Olivia Sincera lá, que ela eu considero ela como uma referência e ela explica a coisa de uma maneira muito, muito fácil também de se entender. Imagina o que estamos fazendo de errado na economia. É exatamente o que países como a China. Edson não veio inteiro aqui. Não veio inteiro. A China, Edson, o que a China fez? O que a China tem, Edson? A China tem uma área muito grande, uma população muito grande. A maior população do mundo é a chinesa. E eles têm um sistema misto entre capitalismo e comunismo. A China é um país, é um caso à parte. É o mais capitalista dos países comunistas. Essa que é a verdade. Só que aonde que a China realmente cresce? São nas zonas onde tem maior liberdade econômica. Por exemplo, Guangzhou, por exemplo, a própria Taiwan. Né? Taiwan, eu nem considero que Taiwan é China. Né? Taiwan, para mim, é um país independente. Né? Então você vê, a China cresce, sim, a China cresce. Só que os locais onde a China mais cresce são as regiões da China onde tem mais capitalismo e mais liberdade econômica. A China tem algumas zonas de liberdade econômica lá dentro. Quando se fala de economia chinesa, muita gente esquece de citar esse detalhe, né? Tudo bacana por aqui. Maravilha, Cavalcante. Prazer revê-lo aqui na live.
Tipo, não emprestar para pequenas empresas. Tipo, desenvolver incubadores e não empréstimo. Eu acho assim, cara, a melhor coisa que o Brasil pode fazer para melhorar a questão de empreendedorismo aqui, cara, é você tirar a questão da burocracia, cara. No Brasil se gasta mais dinheiro para saber o quanto você precisa pagar de imposto do que o imposto que você paga propriamente dito. Sem contar as taxinhas, né? Porque o Brasil é o país da taxinha, né? Esse ano aqui, ó, por exemplo, precisei fazer o inventário do meu pai agora, né? Nós gastamos aí R$ 3.000 com advogado, porque o advogado era da família, só que o advogado é obrigado a cobrar, ele não pode fazer de graça, conta da OAB. Aí gastamos mais R$ 9.000 de imposto sobre herança, ITCMB, ITCMD, é imposto sobre herança, não lembro agora, né? E depois gastamos mais R$ 3.000 entre taxas, entre cartório, entre autenticação, entre segunda via de documento, entre isso, entre aquilo, né? Tudo isso entra no custo do Brasil, cara. Essas taxinhas, né? Verdade, liberdade econômica. Pois é, né? Você tá careca, uai? Você tá bom, trem? Cara, eu costumo dizer que pelo menos eu não pego piolho, né? Pelo menos eu não pego piolho e não tenho que pentear o cabelo de manhã. Mas agora eu comecei a usar shampoo e condicionador no cavanhaque. Né? Roberto, não vi você não, eu não vi você esses dias na rua, hein? Hoje eu passei lá, não vi você, ontem também. Cara, o que eu tô vendo na Europa, cara, sinceramente, eu não entendo muito de Europa, tá? O que eu tenho visto muito de Europa é que essa maldita ideologia socialista, né, ou vamos colocar assim, não só socialista, mas ah, tem um outro nome que chama, me fugiu a palavra agora, social-democracia, né? Tá impregnado na Europa, né? Então, mas existem núcleos aí de liberdade, né? Eu não recomendaria ninguém ir para Europa. Eu acho que assim, se você quer mudar do Brasil, aí Nova Zelândia é uma boa pedida. Tá? Nova Zelândia, a própria Austrália, são países aí. Se eu fosse mudar do Brasil hoje, provavelmente eu optaria por um desses dois, Nova Zelândia ou Austrália. Então, Edson, ô Moana, para com isso. Edson, assim, então, o Cavalcante, o Canadá, cara, o Canadá é um país muito socialista também, cara. Só que o Canadá, o que acontece? A economia deles é um caso à parte, tá? Por que o Canadá ele está sempre pedindo para o pessoal ir para lá? Porque lá eles têm uma área territorial muito grande a ser explorada, né? Só que lá não tem gente no Canadá, né? O Canadá tem a população do Canadá é pequena. Então o que acontece? Eles precisam importar profissionais, né? Mesmo porque a taxa de mortalidade no Canadá é muito maior do que a taxa de natalidade. Então eles estão sempre trazendo profissionais de fora lá no Canadá. Né? E basicamente é isso que coloca é assim que eles colocam a economia deles para funcionar. O Edson aqui está falando que ele é a favor do imposto, a máquina pública é pesada, mas não esse parâmetro de 32,8%. Edson, eu acho assim, sabe qual é o maior problema dos impostos no Brasil?
São dois. Primeiro, o imposto não fica onde o cara mora, onde ele é arrecadado. O imposto tem que ficar onde é arrecadado, cara. Né? Se eu moro em Jundiaí, o imposto tem que ficar em Jundiaí, não ir para Brasília, cara. Né? Tem que ser redistribuído em Jundiaí. Porque com um condomínio, por exemplo, trabalha melhor do que uma cidade. Porque o que o cara paga do condomínio fica no condomínio e é utilizado no condomínio. Não vai para uma central de condomínios e depois volta. Entendeu? Esse é um grande problema. E outra coisa, o imposto ele é arrecadado no Brasil em cima do consumo. Ou seja, o cara que paga, só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, Edson. Por exemplo, o cara que ganha R$ 1.000 por mês, tá? Vamos arredondar o imposto para 35%. Eu vou arredondar para 35% para facilitar o cálculo. Tá? O cara que ganha hoje R$ 1.000 por mês e ele gasta todo o dinheiro dele para sobreviver, que ele ganha, ele não consegue guardar dinheiro, ele paga 35% de imposto. Ou seja, R$ 350 dos 1.000 que ele pagou é imposto. E sobrou quanto? 650 para ele sobreviver. Tá? O cara que ganha R$ 5.000 por mês, ele não gasta R$ 5.000 para sobreviver. Né? Lógico, estamos falando de uma pessoa, colocando as duas pessoas com um padrão de vida similar, mas que um ganha 1.000 e o outro ganha 5.000. Ele não gasta R$ 5.000 por mês para sobreviver. Digamos que ele gaste 2. Ou melhor, vamos dizer que ele gaste os mesmos 1.000 que o outro gasta, para facilitar o cálculo. Então ele continua pagando os mesmos R$ 350 de imposto. Só que não é 35% da renda dele. Né? Seria... Vamos lá, fazer um cálculo de cabeça aqui. 35% de 5.000 dá 10% dá 500, 1.500, 1.750. Me corrijam se eu errei no cálculo aí. Então, o cara que ganha 5.000, para ele pagar a mesma alíquota de imposto proporcional ao cara que ganha R$ 1.000, teria que pagar 1.750 de imposto para dar os mesmos 35%. Então o que acontece? O cara que é mais pobre, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o cara que é mais rico. Esse é um grande problema dos impostos no Brasil. Né? Então, você quer cobrar imposto? Cobra em cima da renda e não em cima do consumo. E aí você coloca lá, ó, até $4.000 de renda é isento. Quem ganhar acima de $4.000 paga 20% de alíquota de imposto e acabou. E não se cobra imposto em transações entre empresas. De CNPJ para CNPJ você não cobra imposto, porque é investimento. Você não tem que cobrar imposto sobre investimento, você tem que cobrar imposto sobre a renda. Investimento não é renda. Social-democracia nada mais é do que capitalismo disfarçado. Cara, social-democracia é um capitalismo porco disfarçado. Social-democracia é um capitalismo que não funciona. Não funciona porque, basicamente, quem faz os investimentos na social-democracia é o Estado. É o Estado que coordena lá o desenvolvimento da economia. Tá? E o Estado, ele não consegue quantizar que tipo de investimento é bom, que tipo de investimento é ruim. Então o que acontece? O Estado ele acaba destruindo riqueza ao invés de criar riqueza. Mesmo porque, como eu disse para um cara na outra live, o cara que ganha dinheiro de imposto, por exemplo, funcionário público, esse cara não gera riqueza nenhuma. Porque o dinheiro que ele recebeu foi roubado de outra pessoa que gerou uma riqueza. Então esse dinheiro só trocou de mãos, mas não criou riqueza nenhuma. Eu tenho até eu estava discutindo com um rapaz um caso hipotético. Vamos criar uma cidade onde você só tenha funcionário público nessa cidade. Né? E você não tenha nenhum tipo de ente privado nessa cidade. Não tem comércio, não tem indústria, não tem nada. Só funcionário público nessa cidade. E também não recebe dinheiro de fundos, de nada, porque esse dinheiro de fundos ele vem foi arrecadado de um ente privado.
Quanto tempo dura essa cidade? Nenhuma. Não dura um mês. Não dura um mês porque o funcionalismo público não produz nenhum tipo de riqueza. Concordo com você, Marco. Concordo com você. O Edson. Sou contra o dropshipping na questão de destruir a empresa nacional, se a estrutura fosse nacional. Cara, Edson, eu acho o seguinte, cara. Dane-se de onde vem o dinheiro. Se é capital internacional, se é capital nacional. Dá uma lidinha de Mises aí que você vai entender. 6 lições de Mises, eu não sei se você já leu, mas lê aí, é um bom livro. Tá? Fácil de ler, fácil de compreender. O que importa não é de onde vem o dinheiro, e sim o que esse dinheiro vai fazer de bom para o país. Riquezas vêm para o nosso país, são multiplicadas e uma pequena parte dessa riqueza vai embora depois. O que importa é o legado que essa riqueza que veio de fora deixa no nosso país. Cavalcante, não me vejo fora do Brasil, mesmo com tantos problemas. Eu gostaria de sair, sim. Porque essa questão do Guedes de menos Brasil e mais Brasil não anda, porque o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro não quer, o Congresso não quer, os políticos não querem. Por isso que não anda. Porque se eles quisessem, já tinha mandado uma proposta dessa para o Congresso para fazer ficar os impostos no município e dar mais autonomia para os municípios. Sim, você começa a taxar grandes fortunas, os mais ricos saem do país. Você viu o que aconteceu na Argentina? A França mesmo impôs o imposto sobre grandes fortunas. O que, que aconteceu? Aconteceu que o pessoal começou a ir embora para a Suíça. E eles tiveram que voltar atrás e tirar o imposto. Nando Xavier, 36, melhor live. Obrigado, Nando. Lorberg, cara, seu trabalho é melhor dessa bagaça. Obrigado pelo reconhecimento aí, cara. Obrigado pelo reconhecimento, mas acredito que tem gente muito mais especializada do que eu aí no TikTok. E pena que essas pessoas, infelizmente, acabam recebendo muito hate, né? Então, como que é o nome dele aqui? Lorberg, vai lá na Olivia Sincera, segue ela no canal dela que tem muito aprendizado. Quem quer entender um pouco de economia, ó, Olivia Sincera é boa. Pode ir lá. A maior parte das cidades são mantidas por Brasília. Pelo contrário, cara. Brasília é o maior destruidor da economia do país, tá? Qual foi um dos maiores erros do Bolsonaro? Cara, o Bolsonaro não errou em nada, cara. O Bolsonaro não errou em nada. Ele fez tudinho que ele pretendia fazer desde o início. Tá? Se você olhar o Bolsonaro antes de 2016, quem era o Bolsonaro antes de 2016? Vamos pegar de 2014 para trás. Né? Bolsonaro de 2014 para trás. Né? Aí você vai ver quem era o Bolsonaro de verdade, onde ele elogia o Hugo Chávez, onde ele fala que ele votou no Lula, onde ele elogia o Lula. Tal. Esse é o Bolsonaro de verdade. Puxa os vídeos do Bolsonaro de ano 2000, de 2014 aí que você vai ver. Eu considero assim, erro é quando o que você queria fazer não dá certo. Quando você queria fazer uma coisa, só que você fala que ia fazer outra, não é um erro, né? É um acerto. José Geraldo 068, boa tarde a todos. Boa tarde, José. Mas taxar a renda não daria no mesmo? Ô Marco, assim, taxar a renda uma coisa que as pessoas precisam entender é que
Nenhuma empresa e nenhum rico paga imposto. Porque o rico, ele pode pegar, o rico, na pior das hipóteses, ele cata a grana dele e se manda do país. Ele não está numa situação de vulnerabilidade. Sai do país, ele paga um advogado tributarista, ele prefere pagar um advogado tributarista aí para falar, ó, vê como é que eu posso pagar menos imposto a bagaço, ou como posso ficar isento. Exemplo do Donald Trump nos Estados Unidos, que teve lá que ele pagou $200 de imposto. Teve um ano aí. Manobras tributárias, sempre existe. É nós pobres que não temos como saber dessas manobras tributárias e acabamos pagando os impostos, né? E as empresas também não pagam impostos, elas recolhem os impostos. Porque todo imposto que a empresa paga, ela repassa no preço das mercadorias. No final das contas, quem paga somos nós, os otários. Então nós pagamos imposto várias vezes e só nós pagamos os impostos. E não adianta quem você taxar. Sempre quem vai pagar o imposto somos nós. Agora, seria menos pior se você não tivesse uma taxação sobre o consumo, e sim sobre a renda. Seria menos pior. E por que seria menos pior? Porque essa taxação não seria sobre cascata. Em cascata, que nem é hoje no Brasil, que você tem PIS, IPI e COFINS incidindo sobre ICMS. Que você tem o ICMS sendo cobrado a cada trajeto que a mercadoria faz. Então, o ICMS saiu da empresa A, foi para a empresa B, e da empresa B foi para a empresa C, você pagou o ICMS duas vezes. E a cada trajeto que essa mercadoria faz, é agregado um valor em cima dela por conta do transporte. Ou seja, o imposto sobe a cada vez que essa mercadoria troca de mãos. Então é impossível você calcular qual é a real taxa tributária do Brasil. O empresário que teve que se globalizar, no entanto, o governo não fez. Precisamos de uma reforma tributária. Urgente, Edson. Urgente. Eu acho que a melhor reforma tributária que poderia fazer no Brasil é essa que eu falei. Você isenta totalmente as empresas de impostos. Então, empresa nenhuma vai passar a pagar imposto. Né? Transação entre empresas não se paga imposto. Tá? Você vai pagar imposto em cima do quê? Quando o dinheiro sair de um CNPJ e vir para um CPF. Aí você recolhe imposto de 20% sobre essa transação. Que aí seria como se fosse um imposto de renda. Ah, mas tem gente que vai transacionar coisas particulares dele no nome da empresa e vai só negar imposto. Paciência. Isso vai acontecer. É um risco. Ah, mas o pessoal vai começar a abrir empresa de fachada só para recolher imposto. Paciência. É o que vai acontecer. Exatamente, Nando. Brasília que é mantido pelas cidades. Brasília é a maior destruidora de riqueza do Brasil. Edson de Moura, você é fenomenal. Verdade sem polêmica. Cara, verdade tem que ser dita, cara. Verdade tem que ser dita. Hoje nós vivemos num país polarizado, onde as pessoas não querem discutir o que é melhor para o país. As pessoas querem lacrar. É Lula, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro. Cara, nenhum dos dois, cara. Eu não quero um nome na presidência. Eu quero alguém. Na verdade, eu não quero ninguém, né? Vamos acabar com a presidência, criar um grupão de WhatsApp aí e resolver os problemas pelo WhatsApp. Acho que vai ser melhor. Mas se é que tem que ter alguém lá, vamos colocar alguém que é comprometido em fazer alguma coisa. Ah, o Bolsonaro é comprometido em fazer alguma coisa. Tá, o que ele fez até agora? Me mostra aí quantas empresas ele privatizou até agora. Pelo que eu saiba, nenhuma. Né? A única, mais ou menos porcamente, que tentou ser privatizada foi a Eletrobras. E os caras colocaram tanto penduricalho e condições lá para privatizar a Eletrobras, que a estimativa é que a conta de energia vai aumentar em 20% após a privatização. Michele Bueno. Ô, Michele, seja bem-vinda. Saquei. Então não é que seria bom, e sim menos pior. Exatamente, seria menos pior. Ô Marco, assim, na questão da política, cara,
uma coisa que a gente precisa entender, eu critico a maioria dos libertários por conta disso. Apesar de eu ser libertário, eu critico a maioria dos libertários por conta disso, e é aí que eu acho interessante o posicionamento do Rafael Lima. Na política, nem sempre você consegue o que é melhor, você consegue o que é menos pior. O que é menos pior. E o que é menos pior hoje? Menos pior hoje é não ter nem Lula nem Bolsonaro na presidência. Só tirar esses impostos sobre o consumo e colocar a CPMF resolveria? Talvez, mas o imposto, uma CPMF, por exemplo, basicamente seria como um imposto sobre o consumo. Né? E essa sua ideia, eu já pensei nisso, inclusive, tá? Agora o Banco Central, não sei se vocês estão sabendo aí, o Banco Central ele está lançando o Real Digital, uma criptomoeda oficial do Brasil, que vai ser moeda corrente do país. Tá para ser implementada, acho que o nome provisório, não sei se vai ser o nome definitivo, parece que vai chamar BR Coin, uma coisa assim. E vai ser moeda oficial do país. Dá uma pesquisada na internet que vocês vão ver, ela vai começar vai ser implementada dentro de 3 anos aí. E aí nós vamos ter um problema, porque com a BR Coin, como ela vai ser digital, se o Brasil migrar completamente para moeda digital, vai ser impossível você sonegar imposto no Brasil, né? E então isso faz mais ainda necessária a reforma tributária, porque senão as pessoas vão ter que fugir do real de qualquer jeito. Porque hoje as coisas só não são mais caras no Brasil por conta da sonegação fiscal. E aí vem o caso que aí sim seria possível, por exemplo, implementar uma tributação naquele estilo que eu falei. Você isenta CPFs de tributação até $4.000. Por que $4.000? É um valor aleatório, porque eu quero, porque eu achei que esse valor seria legal, né? E você, com relação a transações entre CNPJs, também seja isento de tributação, e a tributação de CNPJ para CPF acima de $4.000 você tributa em 20%. Aí uma tarifa plana de 20%. Com o de real digital, seria impossível sonegar imposto, né? E seria muito simples implementar um sistema desse. Melhor, aí seria melhor do que a CPMF, por exemplo, que a CPMF acaba sendo tarifada sempre que você movimenta o dinheiro. Entendo o que diz, mas e a mesma reforma que se faz na Europa? É a mesma reforma que se faz na Europa. Edson, sinceramente, eu não sei te dizer a respeito disso, cara. Preciso dar uma lida a respeito do que foi feito na Europa. Não sei te dizer. Magtoc Paraguai, monarquia já. Olha, monarquia, cara, eu sinceramente eu acho que o período da monarquia no Brasil foi um dos melhores períodos do Brasil, sim, na questão de governança, de governabilidade. No entanto, o Brasil nunca foi um país que tratou bem os seus empreendedores. Tá aí o Percival Farquhar, que quem não sabe ele foi um dos fundadores da Light no Rio de Janeiro, construiu ferrovias no Brasil, como por exemplo a Madeira Mamoré, era dono de linhas de bonde na Bahia. Isso nós estamos falando de 1907 aproximadamente, tá? Ele era um empreendedor americano, né? E o Barão de Mauá, né? Esses caras aí, eles viram bem o que é o tal da politicagem no Brasil. Os Correios eu tô esperando até hoje, eu também, cara. Eu também. Se restar só 2, Lula e Bolsonaro, eu anulo. Eu anulo. A China já lançou a moeda digital dela.
Cara, esse negócio de moeda digital aí, cara, não tem como voltar atrás. Na verdade, a moeda digital ela já é utilizada em transações interbancárias, né? Internacionalmente falando. Então, as transações internacionais interbancárias já são feitas através de moeda digital. Já não é de hoje. Mas é uma moeda própria que eles usam lá. Democracia é o Deus que Falhou é um ótimo livro. Cara, eu preciso ler esse livro, cara. Já ouvi falar muito bem desse livro e até agora eu não consegui parar para ler ele ainda. Mas eu vi uma síntese dele e achei muito boa. Acredito que seja muito bom mesmo esse livro. E é isso aí. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês a paciência de ouvir o Careca aqui. Em 3 lives, né? Porque caiu 3 vezes, 2 vezes a live. E eu vou encerrar aqui, eu vou terminar o almoço lá, que eu tinha deixado o molho no fogo, mas minha mulher eu vi que ela já deve ter tirado o molho do fogo. E eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Vou pedir para vocês que me sigam também no YouTube e no Instagram. Tá aqui na minha bio o link. Quem quiser colaborar com o meu trabalho aí, a minha intenção é melhorar mais ainda os conteúdos, estudar bastante para trazer um conteúdo legal para vocês. E quiser me fazer algum agradinho, meu Pix está aqui na bio também, é o endereço do meu e-mail. E eu agradeço. Quem tiver por aí, a melhor ajuda que vocês podem dar é assistir os vídeos, curtir e compartilhar os vídeos aí. Quem quiser duetar os vídeos também, quem quiser costurar com os vídeos aí, tá tudo liberado. Eu não vou censurar ninguém. O máximo que eu vou fazer é, se merecer, dar uma boa numa resposta. Beleza, pessoal? Muito obrigado e bom domingo para vocês. Fui!